Bom, falado tudo isso, o que é importante agora é a gente entrar na parte conceitual de geoprocessamento. Tudo que eu tinha falado antes passa por uma questão de tecnologia digital, de sistema de informação geográfica, de sensoramento remoto. Mas quando a gente fala geoprocessamento, é todo esse conjunto de técnicas, né? A exemplo do que eu destaquei, de que alguns canaviais, no seu ciclo de desenvolvimento, eles apresentam alguns problemas. Então, o geoprocessamento, ele, com essas técnicas, principalmente relacionadas ao tratamento da informação espacial, ajuda, né, porque a detectar, foi isso que foi feito, né, toda a parte que eu mostrei de imagens para vocês, toda uma aplicação de geoprocessamento. Eu preciso coletar os dados, no caso específico dos slides anteriores, eu estava falando de sensoramento remoto, seja por satélite ou drone, e aí armazeno isso, né, num banco de dados e faço esse tratamento, essa análise, utilizando a geoestatística, aquilo que eu falei. Se eu tenho as imagens hiperespectrais, por ser uma quantidade de bandas espectrais muito alta, eu tenho que adotar algumas técnicas, ou técnicas de análise dessas informações. E aí a geoestatística e a análise matemática ajudam nesse caso. E eu vou aqui, vou falar novamente, no caso dos principais componentes, das principais análises, né, por componentes, que a gente chama PCA, ou a primeira e a segunda derivada matemática, né? Ou seja, eu estou derivando a primeira e a segunda derivada para destacar as feições mais características, ou seja, o sinal, né, a variabilidade maior naquela imagem. E o uso, né, eu posso estar utilizando um sistema de informação geográfica, um GIS, né, ou seja, um SIG, para melhorar essa integração de diferentes mapas, que me permite olhar de forma holística toda a questão de como está o desenvolvimento do canavial, né? Ou seja, eu trago informações de solo, trago informações de precipitação, informações de sensoramento remoto, principalmente utilizando imagens multiespectrais ou hiperespectrais. Então, o que é o Sistema de Informações Geográficas? O que é um SIG? O SIG, ele é um sistema, é uma ferramenta, né, que ele basicamente engloba toda essa parte hardware, software e procedimentos, ou seja, técnicas e módulos ou subsistemas integrados e projetados para dar suporte ao armazenamento, ao processamento e análise e exibição dos dados e informações, né? Isso sempre é importante destacar aqui do ponto de vista espacialmente referenciadas, né? Isso constitui todas as técnicas necessárias para você ter um sistema de informações geográfica. Então, quando a gente fala no geoprocessamento e SIG, né, é importante a gente destacar que é um conjunto, o geoprocessamento, novamente, é um conjunto de técnicas e processos e de conceitos, né, sobre a representação computacional do espaço. O SIG já é um sistema computacional que materializa os conceitos de geoprocessamento. Então, basicamente, a gente está falando de coisas muito similares, mas de uma forma conceitualmente distintas, né? Se eu olho do ponto de vista do geoprocessamento como uma técnica e o SIG como sistema, né? A estrutura de informação geográfica. Os componentes de um SIG, né? A gente fala o hardware, que são componentes físicos do sistema, a gente está falando de CPU e periféricos de entrada e saída das informações, né? A gente está falando, pode ter uma mesa digitalizadora, um scanner, um plotter, um teclado, tudo isso é hardware, né? Dentro da componente de um SIG. E software, a gente está falando aqui basicamente programas ambientais, né, computacionais, envolvendo dados georreferenciados. Eu vou destacar isso, o que é um dado georreferenciado, o conceito, né, ainda nos próximos slides, mas um bom exemplo aqui de um software, a gente pode falar do QGIS. O Labs utiliza muito o QGIS para processar os mapas que são disponibilizados nas mídias sociais, no site do Letras Ambientais e do
e do lápis. Então, a gente opta muito pelo QGIS, embora a gente utilize outros, tipo Macaidas, o Wilvis, enfim, o Spring, algumas vezes, o Arquivio. Quando a gente fala Peopleware, a gente está falando de dois grupos, os analistas, né, e os programadores. De uma forma geral, a gente trata isso como os geoprogramadores, e usuários finais, né, onde que você está entregando o teu produto, como o incremento da informação e os grupos que vêm se sobrepondo. Então, a gente fala dentro do jargão do SIG, né, essa palavra em inglês, Peopleware, essa é a definição mais básica do que é utilizado pela comunidade. A base de dados, né, já está falando, são arquivos onde os dados são armazenados, são interrelacionados. Essa integração, né, ela vai depender muito do banco de dados, como é feita essa integração. E os métodos, as técnicas, normalmente isso é para evitar redundância de informações, aquilo que eu falei. Quando eu tenho uma imagem hiperespectral, eu tenho uma imagem, não, quando eu tenho várias imagens hiperespectrais, o que tem? Eu tenho uma redundância de informações. São diferentes bandas, diferentes canais, porém é uma redundância, uma repetição dessas informações por essas bandas estarem muito próximas. Como a espessura dela é muito pequena, essas informações são transmitidas, ou são capturadas nas bandas vizinhas. Então, às vezes, tem que utilizar algum método, algum processo para extrair de uma forma muito mais eficiente, né, e assertiva essas informações.